você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou falar sobre alguns livros aí para você ler em um dia. Então, às vezes você está procurando aquele livro lá que você fala, eu quero ler alguma coisa legal, mas não quero que seja uma leitura muito longa. Então esse vídeo é para você. Então se você já gostou do tema, deixa seu like, se inscreve aí no canal e vamos falar de livro. Coloquei aqui nessa lista livros que tenham até no máximo 150 páginas, que são muito possíveis de se ler num dia só. Então, vou mostrar aqui as imagens desses livros para vocês verem e vou deixar também na descrição do vídeo os links, caso você se interesse em comprar um desses livros. Comprando pelo meu link, você ajuda esse canal e não paga nada mais por isso. Então vamos lá falar desses livros. Primeiro livro aí dessa minha lista, eu vou falar sobre Lady Susan, da Jane Austen. Muito legal esse livro, que fala sobre Lady Susan, que é uma mulher ardilosa, manipuladora, que tenta manipular situações, principalmente os homens, ao seu bel prazer. Lady Susan se encontra viúva e ela aproveita até da vida da própria filha para tentar manipular a vida da filha, sempre em benefício próprio. Então, ela é retratada nesse livro como um monstro mesmo. Uma leitura assim que te deixa assim com raiva da Lady Susan. Ele é narrado como se fossem cartas escritas. Então ela escreve cartas para uma amiga dela, contando o que ela está fazendo, as artimanhas, pedindo para essa amiga ajudar ela. E também tem a visão de outras pessoas da família que veem a Lady Susan também exatamente como ela é e vão retratando. Então tem o retrato da Lady Susan com essa amiga, mostrando todos os planos dela, e tem outras cartas que são escritas por uma cunhada da Lady Susan, falando com a mãe dela sobre a Lady Susan. Então vai mostrando os dois lados aí dessa história. Uma leitura muito interessante, foi o primeiro livro que eu li da Jane Austen, gostei bastante, então recomendo Lady Susan. Segundo livro aí da minha lista, A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Tem 88 páginas, se eu não me engano. É um livro que dá para ler facinho num dia só. Então fala sobre uma revolução dos animais numa fazenda. Então eles expulsam o humano que cuida deles e decidem, porque eles falavam que eles eram muito maltratados, muito explorados, e eles decidem então fazer a sua própria comunidade entre os animais ali para eles viverem. E ao longo, né, dessa vida que eles têm, os porcos começam aos poucos a tomar conta, né, a serem os líderes ali dessa comunidade, e aí eles se veem numa situação onde a vida desses animais já está tão ruim ou até pior de como era antes. Então é uma crítica muito grande à sociedade, uma grande sátira política. Então recomendo demais A Revolução dos Bichos. Mais um livro que eu recomendo, que dá para ler em um dia só, eu li também em um dia só, Ainda que a Terra se Abra, do Rodrigo Tavares. É um livro lindo que fala sobre amor, sobre reconciliação, conta a história do Martim, que é um professor universitário que recebe o telefonema de que seu pai faleceu e ele tem que retornar, ele mora em Brasília, ele tem que retornar ao sul do país para acertar a situação de herança, o velório do pai. E ele encontra com a sua irmã mais velha e, na verdade, não fala só sobre esse encontro com a irmã, mas sim um encontro com um passado que ficou em aberto, um passado de algumas situações que ficaram para trás, que precisam ser resolvidas. Então, é um livro lindo, uma leitura fácil, uma leitura que flui, que eu gostei demais e eu recomendo bastante. Você acredita em viagem no tempo? Pois é. H.G. Wells escreveu A Máquina do Tempo em 1825 e foi uma revolução para a época. Você imagina, numa época dessa, falar sobre viagem no tempo? Isso consagrou o autor de uma maneira muito interessante. Um livro de 127 páginas que você lê num sopro também, muito fácil de se ler e uma leitura muito gostosa. Um livro de ficção científica consagrado e que vale muito a pena. Então o livro conta sobre um homem que descobriu a máquina do tempo, ele criou a máquina do tempo e ele faz uma viagem e ele tenta viver um pouco como é a situação ali nesse tempo para onde ele foi. E depois ele retorna e acaba contando para outras pessoas de sua época sobre as suas experiências. E nem todos acreditam no que aconteceu, mas é um livro assim que é a visão desse autor assim sobre além do tempo. É muito interessante, é uma leitura que te prende
e que você consegue ler bem rapidinho também e é muito legal. Então, A Máquina do Tempo do H.G. Wells eu recomendo. Victor Hugo também tem vez aqui nos livros para se ler em um dia. Estou falando de O Último Dia de um Condenado, um livro de 115 páginas, onde fala sobre o último dia de um condenado à pena máxima, né, que é a pena de morte. Então, esse livro vai sendo narrado de uma forma onde você vê o pensamento desse condenado, os últimos momentos, as últimas horas desse condenado. Tudo que acontece ali nos pensamentos dele, por exemplo, ele passa ali por alguns forçados que estão ali também reclusos, e ele se sente uma pessoa sem oportunidade. Ele vê essas pessoas que ainda estão condenadas a trabalho forçado como pessoas de sorte, porque ele já não tem mais sorte. Ele vai morrer naquele dia, no final daquele dia, na guilhotina. Então, é uma crítica muito grande a esse tipo de penalidade que o Victor Hugo faz. Ele era muito contra a pena de morte. Então, é um livro assim que mexe muito com você. É um livro que dá para ler num dia só, tem 115 páginas. Então, mas é de uma riqueza muito grande, é uma crítica muito grande a essa época, a esse tipo de situação. Então, é um livro que eu recomendo bastante. Noites Brancas, do Dostoiévski, também é um livro de 80 páginas que você lê num dia facilmente. É muito gostoso de se ler, é quase como se fosse uma poesia que você está lendo ali. Conta a história de um rapaz que vivia mais isolado do mundo, ele não tinha muitos amigos, então ele passava observando sempre as paisagens, e um dia ele encontra uma moça que está sofrendo, que está chorando, e faz uma amizade com essa moça nessa noite. E eles combinam de se encontrar na outra noite seguinte também, para conversar, porque de certa forma eles se entenderam bem assim, no quesito assim, de amizade. Então são 4 noites que eles se encontram ali, ele tenta de certa forma ajudar essa moça a passar por um problema que ela está passando, e acontecem algumas coisas ali que eu não posso contar, mas que é uma história muito bonita, é uma história fácil de se ler também, um dia você lê tranquilamente. Crônicas de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques, 92 páginas de livro, também dá para ler num dia só. Conta a história sobre a morte de Santiago Nassar, que era uma morte anunciada já. As pessoas daquela comunidade já sabiam que isso poderia acontecer, porque as 2 pessoas que pretendiam matar o Santiago já estavam falando que iriam fazer isso, e ninguém fez nada para impedir. Então o Gabriel, ele busca informações em estilo jornalístico para escrever esse livro. Então é um livro muito interessante, é um livro que eu considero de certa forma pesado, porque fala da morte brutal de uma pessoa e da omissão das pessoas que estavam em volta ali em poder talvez impedir esse assassinato. Então é um livro muito interessante também, que dá para ler em um dia. Encarnação, de José de Alencar, também um livro que dá para ler em um dia. Livro de 115 páginas, um livro póstumo do José de Alencar, e é um livro considerado até de um certo mistério, muito interessante, me surpreendeu. Conta a história de Amália e do viúvo Hermano. A Amália era uma mocinha que não tinha olhos para homens, não queria saber de nada disso. De repente ela se vê apaixonada pelo vizinho, que é um viúvo. Ela até conheceu a esposa dele, viu como eles eram felizes, e logo ele fica viúvo. E ela começa a observar a vida desse vizinho do Hermano e começa a se interessar por ele. Eles acabam tendo um relacionamento, mas o Hermano nunca se viu capaz de deixar para trás a esposa que havia morrido. Então tem uma história aí de um certo, vamos dizer, sobrenatural aí na história, que me surpreendeu muito por ser José de Alencar escrevendo, mas que foi muito legal e tem um final aí surpreendente. Então vale a pena, dá para ler num dia, e vale a pena a história também. Mais um livro que dá para ler em um dia, A Viúva Simões, da Júlia Lopes de Almeida. A Viúva Simões fala sobre essa viúva, a senhora Simões, tem uma filha adolescente e ela abandona toda a sociedade, ela vive reclusa no seu luto absoluto, ela esquece festas, esquece tudo que a sociedade oferece para ela, vivendo ali reclusa com a filha. Só que depois de um tempo aparece na cidade onde ela mora um ex-amor dela, o Luciano,
e esse cara chega para mudar a vida dela de uma forma em que vai mudar tanto a vida dela quanto a da filha. Então é um livro que tem algumas reviravoltas ali, bem interessantes. Foi, acho que, a minha primeira leitura da Júlia Lopes de Almeida, gostei bastante. Um livro que flui também, que dá para ler num dia. Recomendo bastante também essa leitura. E me conta, por favor, se vocês também conhecem outros livros que dá para ler em um dia aí. Deixa nos comentários aí para mim, que eu também vou querer ler. Eu gosto também, às vezes você está lendo um livro grande ali e de repente você fala, não, eu quero uma leitura mais curta ali para dar uma refrescada na cabeça. Então, deixa os comentários aí também. Se você quiser mais dicas, posso trazer outras para vocês também. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima. Até mais!